Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fabiano Pontes, sou do canal Saber Gestão. Falaremos hoje sobre quais são os principais erros que os gestores cometem para a construção de metas. Isso mesmo, construir metas é um fator primordial, principal e importantíssimo para que o gestor defina, desenvolva e alavanque resultados para a sua gestão de equipe, sua gestão diária, sua gestão da sua empresa quando é um autônomo, enfim, não importa. O que importa é você entender que cada gestor necessita de metas para ele conseguir realizar e atingir seus objetivos, ok? E quais são os principais erros para você construir metas? O primeiro deles, esse é um dos principais e que sempre estão envolvidos e sempre estão acontecendo, o não envolvimento com pessoas. Você não envolver as pessoas adequadamente, isso é um erro fatal. Você não constrói metas, você não constrói base de planejamento estratégico sozinho, com as portas fechadas, ou então com um time pequeno, que ali você escolheu algumas pessoas da sua confiança e começou a construir o planejamento estratégico, seu plano de ação, suas metas. Isto é errado. Você tem que envolver as pessoas corretas, as pessoas das áreas. Você tem que entender que dentro da sua área, você tem que envolver todos especificamente, especificamente os que estão na área operacional e também gerencial. Não precisa só convidar somente os das áreas gerenciais. Por quê? Porque quem vive a mão na massa são os operacionais. Os operacionais vão te dar muitos insights, muitos feedbacks que ali vai construir, né, todo esse pensamento e essa construção muito mais embasada. Então, o primeiro erro é não envolver as pessoas adequadamente, ok? Existe até uma frase, né, que muitos falam, né, algumas literaturas falam: eu tenho uma empresa de 1000 colaboradores, mas eu fiz meu planejamento estratégico somente com 2 pessoas. Não vai resolver, não vai funcionar. É muito imaturo e muito precário, tá? Gestor que pensa dessa forma é um gestor despreparado, sem treinamento, sem entender que a qualidade de vida para ele será dificilmente atingida, ok? Segundo ponto, você, gestor, tem que entender que reflexões deverão existir. O que é esse segundo ponto? É o segundo erro que todo gestor não deve cometer quando ele vai construir metas. Tem que ser feito reflexões do que já passou. Então, tudo que foi feito, tudo que foi atingido a meta, tudo aquilo que não conseguiu atingir a meta, principalmente os que não foram atingidos as metas ou atingiu parcialmente, né? Isso tem que ser de suma responsabilidade da equipe, de você, gestor, para que você consiga tirar frutos daquilo que já passou, conseguir alavancar novos pensamentos e novas estratégias para que isso não ocorra em novos planejamentos. Isso não pode ser feito às coxas ou às pressas. Eu não tenho tempo para fazer isso. Precisa de tempo. Se você não tem tempo, você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter nunca nenhum plano de ação adequado. Ok? Então, o aprendizado é importantíssimo. Outro ponto que é crucial para o erro de todo gestor: não construir objetivos, ok? Não construir objetivos ou dar pouca relevância para os objetivos é algo muito crucial, muito dificultoso de atingir as metas. Então, quando você tem uma meta, eu tenho uma meta de aumentar as minhas vendas em 20%, mas essa meta vem de um objetivo. Esse objetivo vem de ausência de crescimento no seu caixa durante X meses, ou até mesmo durante um período do exercício do planejamento anterior. Isso é um objetivo. Você tem que ter um objetivo para você olhar para a meta e imaginar: aquele objetivo eu quero chegar. Então, se aquele objetivo é um objetivo que você necessita crescer consideravelmente para que você consiga alavancar novas iniciativas, novas expectativas
né, para que você consiga desenvolver parcerias, ampliar o seu restaurante ou o seu comércio ou a sua área específica, né, de arquitetura, de órgão público até mesmo, né, de tecnologia, não importa, da sua área administrativa, não importa. O que importa é você entender aquele objetivo que você quer atingir para que as suas metas sejam construídas de forma assertivas, de formas otimizada para a realização daqueles objetivos. Então esse terceiro ponto, para que você observa que não erre mais, né, na construção de suas metas, é ter objetivos definidos, claros e consistentes, ok? Quarto ponto, quarto erro, né, muito comum de gestores que estão ali construindo as suas metas e cometem, né, esses erros. Falha de comunicação no planejamento. Não sei se vocês viram vídeos anteriores, mas em vídeos anteriores eu falo sobre toda meta. Ela é construída por 2 pontos: planejamento e plano de ação. A meta, ela precisa disso, e o planejamento é a base de tudo, onde você vai ter toda a equipe, a estrutura como um todo do órgão ou da empresa, não importa. Você precisa de todos os envolvidos. Não se faz metas, não se constroem objetivos, não se constroem técnicas ou até mesmo usabilidade de ferramentas, né, essenciais para o planejamento, sem o envolvimento de todos, sem a comunicação adequada de todos, ok? Então, eu vou fazer um SWOT, eu vou fazer um plano de ação, vou usar um 5W2H, eu vou usar uma técnica SMART para desenvolver a missão, visão, valores, enfim, vou usar um brainstorm para trabalhar adequadamente os meus valores. Tudo isso necessita de uma comunicação maior, de um envolvimento maior, de um engajamento maior de várias pessoas de todas as áreas, para que isso tenha uma assertividade muito mais completa e muito mais correta, ok? Quinto ponto e último, que eu considero também crucial e um dos principais quando o gestor erra, né, na sua construção, né, de metas para que aconteça adequadamente, é não acompanhar as rotas. O que significa isso? Eu até coloquei um outro nome para não ficar redundante, né? Não acompanhar as metas, mas não acompanhar as rotas. Por que eu defino como rota? Rota é uma construção a partir de todo esse conjunto que a metodologia te dá como uma facilidade. Esse conjunto que eu falo é o planejamento estratégico, composto com todas as técnicas, todas as ferramentas. O que mais? Todos os seus planos e ações construídos dentro de uma ferramenta adaptada para a sua realidade. Essa ferramenta, ela tem que estar adaptada, ela tem que estar consistente para que ela atenda todos aqueles objetivos traçados para o seu planejamento. Então essa rota, ela tem que estar, ela deverá estar acompanhada, monitorada, tá? Lá no PDCA você tem lá, né, onde fala sobre monitoramento. As ações são monitoradas. Então você tem que monitorar, você tem que acompanhar, você tem que analisar, você tem que adequar. Lembra que eu falei para vocês em vídeos anteriores, para a construção de um planejamento, geralmente o intersício de um planejamento são 3 anos, 2 anos, 4 anos, não importa. Existe um intersício. Esse intersício é sempre maior de 2 anos ou até 2 anos, né? Depende, tem órgãos públicos que têm isso taxativo em algumas legislações, e tem empresas que definem, né, como padrão da literatura, que 3 anos, 4 anos, 3 anos, e aí vai. E aí o que acontece? Para cada ano desse intersício do planejamento, eu estou tranquilo que o meu planejamento ele tem um intersício de 3 anos. Não está tranquilo não. Você tem que fazer todo ano o POA, que é o Planejamento Operacional Anual, que é a revisão de alguns pontos, né, lá do seu planejamento, e a construção e a adaptação do seu plano de ação. Isso tem que ser realizado. Não se faz gestão se você não faz um POA, ok? Feito o POA, você tem sucesso em todo esse monitoramento, acompanhando, analisando, passo a passo. Quer um exemplo de adaptação, até mesmo mudança lá no seu planejamento estratégico? Vamos usar o exemplo da técnica SMART lá para a construção da missão, visão e valores. Visão é atemporal, maravilha, então você não precisa mexer nela, mas você pode dar uma observada. Se caso você observar que o cenário do seu mercado mudou,
pode modificar. Se não mudou, deixa ela como está, porque ela é atemporal. Visão, ela é temporal. Então você tem que olhar para ela. Se você definir uma visão anual, então você tem que olhar para ela, você tem que modificá-la. E valores você não precisa modificar, é atemporal. Porém, você pode observar o cenário como está. Teve uma pandemia, mudou muitas coisas, muitas diretrizes, então você pode adaptá-la, ok? Vamos ver um exemplo de um plano de ação adaptado. Eu tenho lá um plano de ação que apresentava para mim várias reuniões semanalmente presenciais. Mas veio a pandemia, e aí como que eu faço? Aí você vai ter que adaptar o seu plano de ação. Você vai lá e adapta. Vai ser híbrido. Alguns colaboradores estarão em home office e outros continuarão em presencial. Beleza? Isso são exemplos, isso é prática, isso é gestão, isso é saber gestão. Valeu, um abraço.